E o Atlético Mineiro tentou atravessar o São Paulo na contratação de Marcos Leonardo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica como é que essa história termina e fala também do Corinthians, com novidades sobre as vendas feitas por Augusto Melo, sem que ninguém soubesse, de atletas formados no clube e repassados para o Zenit. Bora falar também sobre uma poupança que não para de render dinheiro ao Palmeiras com atletas revelados na base. Já o São Paulo solucionou uma novela antiga que causava preocupação. Para completar, os novos clubes de Ederson e Antony no último dia da janela de inscrições na Europa. Trago também tudo sobre a chegada de Arroio a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já tem dica para você no meu grupo do Telegram, absolutamente gratuito, para partidas da noite dessa segunda-feira, para você receber essas dicas sem pagar nada. Só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você quer ter e ficar na cara do gol na hora de fazer sua fezinha? Use as nossas sugestões, contratei um time especializado no assunto para que a gente pudesse chegar às melhores opções para você. Combinado? Você clica no link que está no comentário fixo na descrição, vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí é só começar a me seguir que você vai receber as notificações e todas as sugestões, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Portuguesa rescindiu o contrato com o Matheus Leal, lateral esquerdo que foi titular durante a maior parte da passagem dele pela Lusa. O vínculo se encerrava em outubro. Com essa rescisão ele fica livre para escolher seu próximo clube. Já Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro emprestado ao Santos, já está na cidade santista. Está realizando exames médicos para assinar por um ano. O Peixe vai pagar uma compensação financeira ao Cruzeiro e ainda vai arcar com 100% dos seus salários. O meio-atacante Vitor Hugo, do Flamengo, e o zagueiro Adonis Frias, do Leão, também já chegaram à Baixada Santista. O Vitor Hugo por empréstimo, o Adonis Frias está sendo comprado. Quero fechar o giro de notícias para contar que o Al-Ahly anunciou a contratação de Matheus Gonçalves, o meio-atacante de 20 anos de idade que pertencia ao Flamengo, foi comprado por 9 milhões de euros ou quase 57 milhões de reais. A apresentação do atleta aconteceu nessa segunda-feira. A saideira do giro de notícias diz respeito ao Botafogo. A transferência de Cuiabano para o Nottingham Forest renderá 6 milhões de euros ou 38 milhões e 400 mil reais. Confesso que esperava por cifras maiores. E você, o que achou sobre esses valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Kenny Arroio, atacante de 19 anos de idade, equatoriano, que pertencia ao Besiktas, já está em Belo Horizonte. O desembarque aconteceu nas últimas horas para que ele possa ser submetido a exames médicos para assinar contrato em definitivo com a Raposa. Operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. A verdade é que o Besiktas jogou com um prazo curto no futebol brasileiro para conseguir um reajuste em relação àquilo que a Raposa estava disposta a pagar. Inicialmente, tratativas de algo na casa dos 6 milhões de euros para que o Besiktas recuperasse o investimento feito no atleta que pertencia ao Independente Del Valle. O Besiktas recusou 6 milhões de euros, recusou 6,5 e o acordo foi fechado em 7 milhões de euros. Vale a lembrança de que a janela de inscrições se encerra nessa terça-feira e está tudo programado para que o Arroio tenha seu nome registrado no BID bem antes do prazo de fechamento. 4 reforços nos últimos dias da Raposa: Sinisterra, Arroio, Rian Guilherme e Cauê Moraes. Esse último lateral direito revelado no Palmeiras e que pertencia ao Atlético Paranaense. O Furacão recebeu o valor da multa rescisória de 9 milhões e 700 mil pago pelo Cruzeiro. Bora te contar agora sobre os desfechos das negociações envolvendo Ederson e Antony, jogadores que costumam ser convocados para a seleção. O Ederson acaba de trocar o Manchester City pelo Fenerbahçe, operação de 14 milhões de euros ou 89 milhões de reais. O São Paulo, como clube formador, tem direito a quase 1% do negócio, cerca de 800 mil reais. Já o Antony vai sim ficar em definitivo no Betis. Depois de idas e vindas, o time espanhol vai pagar 22 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, num total de 140 milhões de reais em dinheiro e mais 19 em bônus para ficar com o atleta. São Paulo tem direito
a 3,5% do negócio. Isso equivale a pouco mais de 5 milhões de reais. 5 milhões e 800 mil vão cair nos cofres do São Paulo nos próximos dias. É bem verdade que a expectativa em relação ao negócio do Antony envolvia cifras bem superiores, mas a falta de interessados levou o Manchester United a aceitar uma oferta bem menor. Quero falar agora sobre o São Paulo, que resolveu um problema que já tirava o sono dos dirigentes. Já se vão 10 dias desde que Mailton, lateral direito, havia passado por exames médicos e assinado o contrato com o Tricolor, mas São Paulo não conseguia registrá-lo no boletim informativo diário por conta de pendências do Metalist. O time ucraniano que detinha os direitos econômicos do lateral direito tem uma série de implicações, como transfer bans, dívidas e tudo mais. O acordo entre São Paulo e Metalist previa a retirada do transfer ban que o São Paulo havia imposto por causa do não pagamento de Paulinho Boia. Pois bem, na FIFA, diante de toda essa burocracia, foi adiando esse processo de regularização do atleta e o São Paulo chegou a procurar a entidade máxima do futebol, sugerindo uma liberação especial para que o Mailton não ficasse impedido de atuar, levando em consideração que a janela está bem perto do fim. Nessa segunda-feira, essa história terminou com a presença do Mailton no boletim informativo diário. Ele fica livre para estrear pelo São Paulo assim que a data FIFA terminar. Reforço para a lateral direita deve se revezar e concorrer com o Cédric pela condição de titular. Com a camisa da Chapecoense, para onde estava emprestado, o Mailton vivia a melhor fase da sua carreira, um dos artilheiros da segunda divisão, mesmo sendo lateral direito, e também um recordista em passes para gol. Hora de falar sobre o meia, em Portugal, que vai render dinheiro ao Palmeiras. A verdade é que o Verdão está fazendo enorme quantidade de receita com a famosa poupança do João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base. Bora explicar essa história. O Braga de Portugal está comprando o Gabriel Silva do Santa Clara por 5 milhões de euros, informação divulgada na imprensa portuguesa. Verdão é dono de 50% dos direitos econômicos, ou seja, vai ter direito a 2 milhões e meio de euros, que equivalem a mais ou menos 16 milhões de reais. Acontece que esse não é o único caso de ex-jogador do Palmeiras a render dinheiro nessa janela de transferências. O Wesley está de mudança para o exterior, 31 milhões de reais para o Palmeiras. O Kevin acaba de trocar o Shakhtar Donetsk pelo Fulham, mais 30 milhões de reais para o Verdão. Gabriel Vareta, zagueiro que talvez o torcedor alviverde nem se lembre, rendeu 20 milhões de reais. O mesmo vale para Gustavo Mancha, que estava no Fortaleza, foi vendido ao Olympiacos e vai assegurar 8 milhões de reais. Já Cauê Moraes, comprado nos últimos dias pelo Cruzeiro junto ao Atlético Paranaense, assegura mais 4 milhões e 300 mil. Isso sem falar em jogadores que estavam no Palmeiras e foram negociados. O Thales para o Almeria, 38 milhões de reais, e o Vanderlan, negociado também recentemente por mais 28 milhões de reais. Você soma todo esse dinheiro e entende por que o Palmeiras tem capacidade e potencial para gastar 703 milhões de reais com reforços apenas no ano de 2025. Só para completar sobre o Verdão, Piquerez e Emiliano Martínez foram convocados para a seleção uruguaia, já Facundo Torres ficou de fora da lista final. Enquanto isso, Andreas Pereira, que está por desembarcar em São Paulo, já teve seu nome registrado no boletim informativo diário. Até por isso foi importante que na semana passada ele realizasse exames médicos em Londres e assinasse o contrato de forma virtual com o Verdão. Hora de falar sobre o Corinthians. Você lembra sobre a polêmica causada nos últimos dias com o descobrimento de que Augusto Melo, enquanto presidente do Corinthians, havia vendido os 30% do meio atacante Pedro para o Zenit sem que ninguém soubesse. Pois bem, essa notícia veio a público quando o Al Ittihad propôs a compra do Pedro. No negócio de 35 milhões de euros era a chance de o Corinthians faturar mais ou menos 72 milhões de reais. 66 milhões com os direitos econômicos e o restante com um mecanismo de solidariedade. Pois bem, veio a público a notícia a partir daí de que os 30% do Corinthians já haviam sido vendidos pelo Augusto Melo. O Augusto também vendeu 20% do Robert Renan para o mesmo Zenit, e por cifras bem inferiores àquelas que poderiam receber num negócio adiante. Os 30% do Pedro foram negociados por 4 milhões e meio de euros em 3 parcelas. Esse valor equivale a muito menos do que os 66 milhões de reais programados no negócio com o Al Ittihad, que nem deve acontecer porque o Zenit entende que o valor é baixo. Já o Robert Renan foi negociado por 1 milhão e 800 mil euros. Você soma os 4 milhões e meio de euros do Pedro e 1 milhão e 800 mil euros do Robert Renan e chega a 6 milhões e 300 mil euros ou 40 milhões de reais. Importante contar que o Robert Renan, ao contrário do Pedro, não vingou
e acaba de ser emprestado sem custos para o Vasco da Gama. Só para arrematar de vez, não dá nem para dizer que esses 40 milhões de reais ajudaram de forma integral o dia a dia do Augusto Melo. Parte desse dinheiro acabou sendo repassado para a Elenco Esportes, empresa que gerencia a carreira dos dois atletas por conta do pagamento de dívidas antigas. Hora de falar sobre o futuro de Marcos Leonardo. Ele vai ou não jogar no São Paulo? Antes de trazer a resposta, só contar que o Atlético Mineiro se tornou mais um time brasileiro interessado no centroavante do Al Hilal. O Galo fez uma proposta semelhante à do São Paulo, empréstimo até o fim da temporada. O Galo ainda se comprometia a pagar uma compensação financeira para o Al Hilal. Mas o negócio com o Atlético não vai avançar porque o Marcos Leonardo colocou na cabeça que quer jogar no São Paulo. Primeiro por realizar um sonho de criança, de jogar no seu clube do coração. Depois, pela oportunidade de disputar quartas de final de Libertadores da América. O Marcos Leonardo tem convicção de que o São Paulo pode brigar pelo título do torneio e diante desse cenário, se valorizando, o Marcos Leonardo pode até ser convocado para a seleção brasileira. E aqui vem uma notícia importante para que o Al Hilal leve o negócio adiante, até porque o time saudita nas últimas horas ameaçou recusar ou recuar em relação a um acordo com o tricolor. O Marcos Leonardo disse que topa abrir mão dos salários a que tem direito no Al Hilal até dezembro, no período em que ele ficaria emprestado ao São Paulo. Ou seja, caberia ao tricolor assumir uma parte desses vencimentos, o restante o Marcos Leonardo abriria a mão do dinheiro. Enorme economia para o Al Hilal, que paga 2 milhões e 700 mil reais por mês ao jogador que está fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita. É importante lembrar que as principais ligas do futebol europeu tiveram sua janela de inscrições encerrada nessa segunda-feira, o que restringe bastante a oportunidade ou as oportunidades de negócio para o Marcos Leonardo. Existe confiança no São Paulo de que o negócio saia, mas a pressa, até porque a janela de inscrições, você sabe, se encerra no Brasil nessa terça-feira. Prometo que a qualquer momento, pintando novidade, eu volto. Só peço que você deixe like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem quiser. Beleza? Abraço, tchau.